que eu quero dizer é o seguinte, que é um problema do século XXI. Se pode observar as coisas de várias maneiras diferentes. Existe uma maneira melhor de observar as coisas ou não? Existe uma observação verdadeira ou não? Ou seja, eu digo, ele saiu da sala. Ele vai dizer, não saí da sala, eu estou aqui. Você está mentindo. Ou seja, há uma questão a mais, se a observação é uma observação verdadeira ou falsa. Exatamente esse problema do direito é o problema tradicional que nós sempre adotamos. Ou seja, o jurista, ele consegue discutir o problema da verdade, descobrir se as coisas são verdadeiras ou falsas, e nós conseguimos, a partir do momento que colocamos isso dentro do sistema do direito, nós transformamos esse debate num problema não verdadeiro da verdade ou falsidade, mas num problema do direito, num problema se está se agindo conforme ou não o direito. Ou seja, nós conseguimos, na teoria do direito, transformar o problema da verdade num problema jurídico. Ou seja, o que eu quero dizer? O que é verdade? E como o direito trabalha isso? Existe a essência da verdade, as coisas são verdadeiras ou falsas, porque são verdadeiras ou falsas? Não. Quer dizer, é muito difícil observar se uma coisa é verdadeira ou falsa. O que aconteceu com o passar do tempo é que surgiram teorias que dizem, se eu não posso saber o que é verdadeiro ou falso, eu posso tentar analisar a descrição, observar se aquilo que alguém está dizendo é verdadeiro ou falso. E o problema passa a ser, não se aquilo que eu estou observando é verdadeiro ou falso, mas o que eu estou dizendo sobre aquilo que eu estou observando, se é verdadeiro ou falso. Ou seja, a verdade passa de uma parte mais de essência e ela passa a ser algo mais de discurso. Quer dizer, a discussão é sobre o discurso, se ele é verdadeiro ou falso, e se verdadeiro ou falso é um discurso que pode ser confirmado, pode ser verificado, pode ser demonstrado. Nesse momento começa a surgir, eu estou simplificando aqui, uma ideia de ciência, uma observação científica é aquela observação entre as muitas observações possíveis que pode ser dita que é verdadeira, porque ela pode ser confirmada. Ou seja, surge uma ideia de verdade. Porém, o problema que nós temos é que o direito consegue enfrentar o problema da verdade, transformando a questão da verdade num outro tipo de problema que nós vamos trabalhar sempre dentro do direito. Ou seja, embora exista uma ciência que tenta discutir critérios de verdade ou falsidade, o direito vai substituindo a verdade sutilmente, e essa é a questão que nos interessa, por uma ideia de cultura dominante. O verdadeiro ou falso não importa, o importante é ver se alguma coisa se encaixa dentro dos critérios da cultura dominante dentro de uma sociedade. Por isso que é importante a perspectiva do materialismo mágico, para mostrar até que ponto certas coisas que são aceitas como verdadeiras, na realidade são aquelas que se impõem por uma certa cultura como sendo as verdadeiras. Ou seja, o direito joga uma questão da cultura. E por isso, dentro do direito, nós vamos discutir, e quem vai fazer o curso de direito vai passar a fazer isso o resto da vida, não o problema da verdade, devido à questão da cultura, mas o chamado problema da validade. Ou seja, o jurista não discute se algo é verdadeiro ou falso, não discute de uma maneira imediata, vamos dizer assim, se algo é verdadeiro ou falso, mas se algo se encaixa na cultura dominante. Nós não dizemos isso, nós dizemos se alguma coisa é válida ou não é válida. Então, se um casal jogou a filha pela janela, se é um problema, se aconteceu ou não, se é verdadeiro ou falso isso, esse problema passa a ser um problema se foi válido o inquérito policial ou não. Ou seja, todas as discussões se transformam não se é verdade ou falsidade o que aconteceu, pois ninguém sabe mesmo. Agora, nós podemos dizer, não foi válido o procedimento,
ou foi válido o procedimento. Ou seja, o jurista consegue, quando o processo se desenvolver mais ainda, nós não discutiremos nunca mais, esquecemos, a questão da verdade. A discussão será, é válido? Dizem alguns juristas com grande ênfase esse tipo de questão. É conforme a Constituição? Não é verdadeiro ou falso. É conforme a Constituição. Tá bom. Quer dizer, se é conforme a Constituição, é válida. Se não é conforme a Constituição, não é válido. Agora, não é verdadeiro ou falso. Ou seja, o que os juristas conseguem é sutilmente, e nós fazemos muito bem isso, e por isso o direito se impõe na sociedade, essa é a mágica do direito, é fazer com que problemas muito difíceis e que não têm solução, como esse da verdade, sejam vistos pela ideia de validade. Queremos saber se é válido ou não. Ou seja, é válido a decisão que o professor Alberto Bará diz que não se pode mais candidatar nas eleições filhos de membros do Poder Executivo. A questão, o professor Bará até surpreendeu quando a gente perguntou para ele, mas é verdade isso? Ele disse, não pode contar se é verdade. A pergunta é, válido ou não é válida essa proibição? Han prohibido al filho adoptivo de Lula ser candidato a vereador en San Bernardo del Campo, diciendo que hay una ley que prohíbe a los filhos candidatar. Ahora, ¿existe esa ley o no existe esa lei? A mí me sorprendió no correr do povo de ontem. Bom, provavelmente não existe, mas a questão... Esse problema não existe, porque se existisse, o problema é que ela seria uma lei inconstitucional, talvez, porque estaria discriminando algumas pessoas a ter direitos políticos. Quer dizer, o problema não é normalmente um problema, não é que não existe o problema de verdade ou falsidade. Em direito não é o mais importante. O mais importante não é a verdade, o problema é se é válido. Em última instância, e tem o autor, o professor Dalton... Você me dijo antes, si eso es así, no tiene sentido. Pero si es así, está la ley. É uma lei que tem problemas de validade, porque... Um autor que o professor Luiz Alberto Bará conhece muito, nem vou falar por isso, Kelsen foi o autor que, de fato, ele construiu o raciocínio jurídico a partir dessa ideia de validade. Por quê? A ideia, que me interessa muito, é a ideia de sistema. Como é que eu posso observar alguma coisa? Como é que eu posso observar todos que estão presentes aqui? Eu posso observar alguma coisa na rua ou em qualquer lugar. Eu só posso observar alguma coisa a partir do momento que eu tiver um critério para isso. E que exista, para dizer, existem 300 pessoas aqui, alguma coisa que diferencia todas as pessoas uma das outras, mas que ao mesmo tempo diga que todos são pessoas, evidentemente. Ou seja, eu tenho que ter um critério de observação de todos do ponto de vista universal, que se chama sistema. Então eu preciso ter uma noção de sistema, me permite observar tudo o que está acontecendo aqui a partir de uma ideia, alguma coisa. Todos têm alma, então todas as pessoas têm alma, quer dizer, então, ou seja, eu preciso encontrar alguma coisa que todos têm, embora todos sejam também diferentes. Então, alguma coisa que me permita dizer, numa observação ampla, que todos têm e que, ao mesmo tempo, todos são diferentes, é um critério sistêmico. Kelsen inventa o seu critério sistêmico, que é de grande sucesso. Quando estou observando alguma coisa do ponto de vista sistêmico e a partir do direito, alguma coisa que está presente em todas as situações é a norma jurídica. Sempre há normatividade. Se tem normatividade, é direito. E eu posso observar se é válido ou não. Se não tem normatividade, não vejo. Não posso observar. Ou seja, a ideia de sistema normativo é uma ideia defendida por Kelsen para poder explicitar essa questão da validade. É evidente que, a partir do momento em que eu tenho uma noção de validade, as decisões jurídicas que são tomadas são decisões baseadas no poder. Tem alguém que tem poder para impor essas decisões. Isso que o professor falava, evidentemente, todas as observações do direito, ao contrário dos outros tipos de observação, elas têm força obrigatória. Necessariamente devem ser levadas em consideração. Né? Se a esposa do professor Bará, como ele fala tanto, não lhe observa e não liga para a conversa,
ela tem esse direito. Agora, essa é a vantagem dos juízes. Se alguém não escuta o que o juiz diz, o senhor está preso. Ou terá consequências. Quer dizer, pior seria ser casado com uma juíza, então. Quer dizer, a questão é o delegado de polícia, imagina. Ou seja, o direito tem, nas suas observações, força obrigatória. Aquilo que ele observa deve ser seguido. Se não for, muitas vezes não é, deve ter uma consequência, uma sanção. Ou seja, essa é a ideia principal dentro do direito. Se observa as coisas a partir do critério da validade, não da verdade. No final do século passado, e pulando várias páginas aqui, no final do século passado, surgiu algo chamado pós-positivismo. O que é pós-positivismo? Você começou a dizer que essa observação kelseniana de que o direito é constituído por um sistema normativo, ela era insuficiente. Por quê? Porque só falar em norma jurídica é muito pouco para se poder observar uma totalidade dessa amplitude. Ou seja, observar o direito a partir simplesmente do critério normativo observa muito pouco. É uma lente com um grau muito pequeno. É preciso observar as coisas de uma maneira mais profunda. E os pós-positivistas, neo-kelsenianos, começaram a dizer, se inspirados por juristas do common law, como Ronald Orkin e outros, começaram a dizer, para observar o direito, para tomar decisões, é preciso levar duas coisas em consideração. E a primeira, por isso que o professor Alberto Vará falou tanto no início, primeiro é levar em consideração, o que Kelsen não coloca de maneira tão clara, quem são os operadores do direito, quem são as pessoas que observam. Você precisa levar em consideração o observador, no caso, por exemplo, o judiciário. Quem observa? Eu preciso saber. E, segundo, no momento que tem esses observadores, a observação simplesmente pelas normas necessita também de outros critérios. E surge a ideia de que se deveriam usar princípios do direito, questões de diretrizes políticas que estão presentes dentro do direito. Ou seja, sentiu a necessidade de dizer que o sistema do direito não estava fechado, como gostaria de dizer que é a partir da ideia da validade, mas era um sistema aberto, porque os intérpretes, ao observar as situações, começaram a necessitar da ideia de princípios e coisas desse tipo para realizarem a observação. Aí se começou a pensar na ideia de sistema aberto. O direito seria um sistema aberto. Do ponto de vista kelseniano, o direito tem uma autonomia, ele responde aos problemas de forma autossuficiente. Desse ponto de vista pós-positivista, o direito não tem uma autonomia, ele necessita se relacionar com o que está fora dele. E ele tem que se relacionar principalmente com a política e a economia. Essa questão foi muito colocada na época pelo chamado direito alternativo, que colocou que não se pode decidir em direito sem levar em consideração aspectos então chamados sociais. Ou seja, só norma jurídica não é suficiente, tem que pensar em economia e precisa pensar também em política.